Deixa só essa aqui. Nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, a equipe do nosso irmão Paulo, que já se faz presente e que cada um de nós possa ter essa clareza, ter o princípio do amor, da paz e do equilíbrio. Que estejamos em paz durante todo o trabalho de hoje, todo esse evangelho, porque não deixa de ser um evangelho com Jesus. Que os nossos irmãos possam, durante a palestra, estar em sintonia com Deus e que os vossos problemas, os nossos problemas, sejam dissipados por Deus e por Jesus e pelos nossos amigos. Boa noite a todos. Boa noite. Todos estão bem? Sim. A vida na Terra está boa? Não, a pergunta primeiro. Eu sou o irmão Paulo. Boa noite a todos. Que Deus possa envolvê-los, abençoá-los a cada dia mais, trazendo o exercício da paciência para cada um dos nossos irmãos. Porque é como ir a uma academia. Não é assim que as pessoas, o jovem, o adulto, é o exercício da paciência. O homem não faz esse exercício, porque é custoso, desgasta muito, ele fica factível a cair, porque não tem paciência consigo e com o outro. Não é assim? Vocês concordam comigo? Que a paciência realmente é uma conquista, é um exercício. Eu preciso relaxar e entender que a paciência vai me fazer um homem melhor, um homem de bem, que tanto o mundo está solicitando, precisando, chamando. Eu hoje chamei um por um aqui para ouvir sobre o medo. O medo é temeroso, não é, minha irmã? As pessoas vivem um medo. O mundo hoje é medo. E as pessoas se deleitam no medo. Eu vou relatar isso. E tá bem, né? É que enfim, precisa voltar mais. Porque tá, né? Eu sei, então tá bom. Todos estão bem? Então, hoje eu vou dizer uma coisa a você que o irmão Eduardo estava dizendo aqui, que muitos irmãos que se chegaram com vocês serão tratados. E que nós trouxemos aqui dos vales, das incompreensões, que existe um vale no plano espiritual, das incompreensões. O homem, nós vamos falar da incompreensão, o homem não tem paciência nem com ele e acha-se incompreendido. Então tem um vale no plano espiritual, próximas regiões mais difíceis de acesso, que são as incompreensões. O homem não é compreendido na terra, não vive o evangelho de Jesus, vive às vezes, muitas vezes, a mamon, a matéria, e esquece de Deus. E vai, morte do corpo físico, e vai para esse vale. Eu já trouxe vários aqui, que eu atendi. Que eu atendo, e são doentes, e querendo ser menos doentes, por isso que eles vieram até a terra, para rever que existem encarnados ainda, que a vida continua, e que a vida não cessa, mas o homem muitas vezes acha que a vida cessa, morreu o corpo, cessou. Não, o homem tem medo de morrer, e depois para voltar tem medo da vida. Olha que duelo. Olha só que duelo que o homem o faz. Você, quando voltou para cá, para a terra, onde vocês estão, teve medo de vir novamente para a vida. Aí quando está aqui, tem medo de morrer.
Olha como o medo corrói. Como o medo é um exercício realmente da incompreensão. Porque um homem não compreende os valores de Deus. Fica nos valores materiais, que são factíveis de erros. Você está bem, minha irmã? Melhor? Mais feliz? Com medo? Hoje o tema é medo e eu vou perguntar a todos. Não é? Porque o homem, é como eu falei há pouco, o homem tem medo da morte. E quando ele morre, ele tem medo da vida. É isso, é um duelo que o homem faz frequentemente. Ele volta para a terra e continua nos seus medos. Medos de ser. Eu já falei uma palestra aqui sobre o medo. Então, palestra 2 do medo. Né? Então, que o homem não se sinta mais infeliz. Não se sinta vazio no seu mundo. Com medo do amanhã. O medo do amanhã. Um dia você não vai partir? Um dia você não vai partir? Você também? Ou seja, todos irão partir um dia. Não vai? Descruza o bracinho. Seja mais calma. Leve. Aqui a gente tem que ter leveza. Não é? O homem tem que relaxar. Não ficar com medo até do espírito. Não é? As pessoas olham para o irmão, mas não olham para mim. Olhem para mim sem medo, porque senão eu vou entrar dentro do seu mundo. Como eu entro e falo de você, aí você recua. Então assim, sem medo de ser feliz. Sem medo de ser incompreendido. Porque o homem tem medo de ser incompreendido. Ele está na incompreensão, ele é pessimista, ele acha que tudo vai cair sobre ele e a vida dele não vai fluir. Aí ele fica buscando Deus na dor. Na dor, ele fica buscando Deus na dor. Antes ele não buscava. Na alegria ele não busca Deus. Volto a dizer, o homem tem medo de morrer. Você não tem? Você não tem? Todos. Eu sei que você tem. Todos o têm. Você não tem medo de morrer? Para onde? Por que ele tem medo de morrer? Eu não sei para onde eu vou. Eu não sei o meu destino. Eu não sei qual vai ser o meu destino. Então por que você não se programa para o seu destino? Aí você vai dizer plenamente assim: falta-me tempo. Eu sou uma pessoa que não tenho tempo. Eu sou uma pessoa que não tenho tempo. A vida me consome. Mas você não é compreendido? Como é que a vida te consome tanto assim? Você não diz várias vezes que não é compreendida? Várias vezes, ou não? Inúmeras vezes. Inúmeras, centenas, milhares de vezes. Eu não sou compreendido. As pessoas não me veem, não me enxergam. Eu vou para o mundo e as pessoas não olham. Por isso que eu tenho medo de voltar para a vida. O medo é circunstancial, é humano e é espiritual. Por isso que estou dizendo do plano espiritual. O medo humano é seu, individual, seu. Tenho medo de sair de casa. Por que você tem medo de sair de casa? Vai acontecer alguma coisa. Já é espiritual. Alguém me disse que vai acontecer alguma coisa. Disse mesmo? Ou é um espírito necessitado que quer deixar você com dúvidas por causa do seu medo? Novamente, põe o pezinho para fora de casa. Ai, hoje o dia vai ser péssimo. Não sei porque a vida hoje me reservou, acho que um dia péssimo. E faz aquele drama. Péssimo, péssimo. Eu tenho medo de olhar nas pessoas. Não é assim que as pessoas estão hoje? Os consultórios estão cheios por isso. O psiquiatra, o neuro, o psicólogo. E também o psiquiatra não te entende, porque você fala um monte de coisa também que ele não vai entender. Ah, mas eu sou depressivo. Como é que você sabe que você é depressivo? Ah, porque eu tenho medo. Do quê? Mas é moda.
Não é assim? Você já ouviu isso, por isso você está rindo. Mas as pessoas... você também já disse isso. Mas então... Não é assim? É assim, é moda. É o medo que está urgindo e a pessoa estou depressiva. Mas como que é isso, ser depressivo? Você não sabe o sintoma. Só porque você está triste, você está depressivo? Só porque você não almejou, você almejou algo e com o seu medo você promulgou a negatividade e não conseguiu aquilo que você almejava materialmente e vou ficar sentadinho dentro do meu quarto, me fechar e é depressão. Não é evangelho que cure isso. Porque você vai conceituar a sua anamnese. O homem ele é capacitado de tudo, né? O ser humano, ele faz a anamnese dele, já vai tomar um medicamento, já estou ruim. Uma amiga minha me disse que aquele remedinho é ótimo, então eu sou depressivo. Eu tenho crises depressivas. Para quê? Porque você tem medo de viver. Você tem medo de ser você mesmo. De você dizer que você é religioso, que você é espírita. Não posso dizer isso aí, que as pessoas vão me confundir. Dizer que eu sou espírita. E daí? Porque você acredita no espírito. Então você vai lá quarta-feira, você vai falar com o irmão Paulo. Eu não. Tenho medo danado dele. Ele é psiquiatra. Né? Tem uma frase que nós utilizamos no plano espiritual, isso como médico, como psiquiatra, dizer assim, sorri um pouquinho, está muito tensa. Hoje essas tensões me incomodam. Aí a gente vai sentar aqui e todo mundo vai ouvir a nossa consulta, aí não dá. Já pensou? Todo mundo, e porque todo mundo é curioso, vamos voltar no plano espiritual. Todo mundo é curioso. Não vai para o evangelho, mas não, depressão eu gosto, mas curiosidade também eu gosto. Gosto, adoro, me faz bem, ser curioso, o que você fez? Assim as pessoas vivem esse mundo irreal e cheio de medos. Volta a frase que eu ia dizer, né? No plano espiritual, nos nossos consultórios, nos hospitais, nós dizemos assim, o louco são e um louco insano. Qual que você preferiria? Qual que você preferiria? O louco são ou o louco insano? Você preferia um louco insano? Já está a própria palavra falando, é insanidade. Mas tem o louco... Não, mas o homem, se nós utilizamos isso, porque como nós trouxemos muitos irmãos do Vale da Incompreensão, ele não é compreendido. Então a sua demência espiritual e consequentemente física, porque ele chegou na terra, voltou para o plano espiritual, insano. Doente. O louco são é aquele que tem a consciência até dos seus atos, que ao mesmo tempo, em alguns instantes, são insanos, mas ele é são. Essa é a relação, até da demência, porque a demência pega vários sintomas, mal de Alzheimer, mal de Parkinson, a bipolaridade, a insanidade, porque a demência, ela vai para vários sintomas. E o homem, quando se fala de Deus, ele se perde. Como já falamos aqui em algumas oportunidades, por que o homem não segue os caminhos do Cristo? Por que o homem não segue a simplicidade do Cristo? Porque tem medo. Eu já vou responder. Por que eu respondo, né? Não devia ter respondido. Não é? Porque ele tem medo dele mesmo. Porque em alguns momentos ele pode se tornar insano. Não é assim? E muito. E se perde na sua insanidade até religiosa. Aqui não é uma crítica às religiões. Mas o que a religião proporciona a você? O bem do Evangelho? O bem sofrer e o mal sofrer, no capítulo 5. Muitos chamados e poucos escolhidos, porque muitos espíritas
questionam isso e falam: será que eu vou ser chamado? Será que eu serei escolhido? Para isso você precisa merecer. Só isso. Não precisa entrar no Evangelho e dizer: será que eu vou ser escolhido? Escolhido para quê? E os meus medos? Quando eu instalo esse medo em mim mesmo, como uma das frases, o medo da compulsividade, até do amor, que não é amor. Por isso que é dúbio. Eu tenho medo de morrer, mas eu tenho medo da vida. Esse é o grande duelo do homem, e ele nunca é feliz. É possível superar o medo? Claro que é. É possível superar o medo? Pode falar mais alto. É possível superar o medo? Claro que é. O medo humano você tira. Você reage com as coisas de Deus. Olhando para si, aí você faz uma anamnese de se conhecer. E saber onde estão as suas falhas e as suas faltas para com Deus, para com Jesus. Mas o homem se perde no tempo. E aí ele não reconhece que Deus está próximo dele. Aí ele vai inserindo, vai tendo inserções da antifé. Como que Deus deixa acontecer isso que acontece no Oriente Médio, o Estado Islâmico, e os homens se matando? Mas quantas encarnações eles se mataram? Por medo de alguém entrar na sua vida. O medo de alguém te olhar e ir dentro, fundo, na sua vida. O homem não sente medo disso. Por isso que ele é agitado. Por isso que ele é compulsivo. A compulsão nada mais é de uma ansiedade exacerbada. Tem que ser meu, aí nós vamos para o meu, para o seu, para o teu. E aí vem a posse. Tudo é meu. Eu tenho medo que alguém tire isso de mim. Você não tem medo que alguém tire isso de você? Fala que sim. Contribua, né? Tem que contribuir comigo, não é? Você não tem medo que as pessoas tirem aquilo que você tem de melhor em você? Aí você está perdendo a sua fé de novo. Aí você fica confuso. Não fica? Por nada. Por medo. O que vai ser amanhã? Mas se você acredita no Pai, acredita em você, que você já fez uma anamnese em você, uma análise para não ser depressiva, para não entrar no quarto e ficar chorando dias e dias, que é perda de tempo. Se você fez tudo isso, você vai ter medo do quê? Há um medo que alguém não vai me compreender. Vamos voltar de novo para a incompreensão. As pessoas não me compreendem. Por que as pessoas não te compreendem? Porque você não se ama. Porque você não quer conviver com pessoas. Porque você se sente o melhor e acha que você é dono de tudo e das situações. Por isso que você tem medo de ser você. E aí volta naquele mundinho para os vícios. Do nada. Aí volta para as incompreensões. Ou não? Nossa, está todo mundo com medo mesmo? Não pensem muito não. A solução nós vamos chegar nela. Agora você precisa primeiro olhar para você. Quando nós falamos do Evangelho de Jesus, quem tem o tempo para o Evangelho, para a prática da caridade? Emmanuel dizia, abre aspas. Vamos abrir aspas? Vamos, porque está muito medo hoje aqui. Até eu vou sair correndo de medo. Sorri um pouquinho. Isso, melhor. Nossa, você olha, tem que sorrir. Como é que nós vamos para o Evangelho? Como que o Cristo está em você triste, depressivo? Eu digo que isso é moda. Se tornou moda do século. Para chorar. Para dizer, eu estou aqui cheio de medo. A minha vida está um caos. Por que sua vida está um caos?
Porque falta Deus. Ah, mas Deus vai resolver o meu problema no banco? Vai, se você deixar. Se você tiver fé. Ah, Ele vai me arrumar um outro emprego? Vai, se você deixar. Ele vai conseguir tirar de você o seu medo, as suas angústias, que o medo gera angústias, geram culpas. Ele vai tirar. Mas você não tem Deus. Aí, irmão, como é que você me diz isso que eu não tenho Deus? Quando você quer. Não é assim? Porque o homem vive na terra sucumbindo. Porque ele tem que agradar a um e tem que agradar ao outro. E tem medo de desagradar. Mas ele está desagradado com ele. Ou não? E como é que eu vou agradar o outro se eu estou desagradado com você? Ah, não, mas tem que cumprir, né? É meu marido, é meu filhinho. Ele é desorganizado, mas tudo bem, é meu filhinho. Mas ele vai levar essa desorganização para o relacionamento dele. Ah, então tem que dar uns tapas. Não sei. Mas é o medo até de dizer algo. As pessoas ficam fadadas, o ser humano fica fadado ter o medo até de dizer algo. Eu não sei se eu vou chatear você hoje, desculpa. Já fala chorando, então nem fala. Nem fala, esquece. Amanhã você fala, depois de amanhã você fala e reza primeiro, faz o seu evangelho, depois você conversa. Não, mas vai desequilibrado. Já dá um passinho do... Você já me desculpa. Não pede desculpa. Vai pedir desculpa na hora certa. Fala, me desculpe, me perdoe. Quem é o homem que consegue? Me dá a mãozinha aqui, vou te clarear hoje. Dá aqui a mãozinha. Fazer isso e dizer, me desculpe, me perdoe o mal que eu te cometi. Quem faz isso? A gente tem medo de ser a gente mesmo. Quando que alguém vai pegar aqui e dizer... Me perdoe, desculpe pelo mal que eu te cometi. Isso fez Jesus. Jesus, na lavagem dos pés, quando ele beijou a mão dos apóstolos, era, me perdoe, se você não me compreendeu até os dias de hoje. Quantas vezes Pedro, com medo, já falamos aqui, mas é uma história bíblica, está na Bíblia, quantas vezes Pedro negou a Jesus? É 3, não é? É mais. Quantas vezes o homem nega o outro? Quantas? Quantas vezes ele mente? E depois ele quer ser compreendido. Aí ele não quer ficar cheio de medos. Porque ele abraça todas as energias doentes e fica cheio de medo. Não vai dar certo. Volta em Pedro. Vamos voltar em Pedro. Foi um dos apóstolos que esteve lá no topo. Eu falei que ia abrir aspas, é um tema interessante que o Emmanuel comenta num livro, Caminho e Verdade. Caminho e Verdade. Está lá. Agora você vai ter que procurar nas 365 mensagens. Quando disse os fariseus, os saduceus, e dizia assim, como esse homem que se diz filho de Deus, ele tira o demônio das pessoas, então ele também é um demônio. Ou não? Diga que é. Está pensando? Não. Não pense na vida. É perder tempo. Pensar na vida com medo é perder tempo. É perder tempo. Volta lá. No demônio. Essa palavra demônio é bíblica. Ela faz mal ou ela faz bem. Então dizia assim, Jesus tira os demônios das pessoas. Então ele é um demônio. E quando alguém te disser a você, você é um demônio, você fala, não chego aos pés do Cristo. Isso é quem estuda na liturgia, ou quem estuda os textos evangélicos ou bíblicos, é bem isso. Você é um demônio. Não me faça isso, não tenha pretensão nenhuma, porque Jesus é muito mais do que isso. Como quando Pedro foi julgado e foi crucificado.
e disseram a ele: você vai ficar como o seu mestre. Eu não tenho pretensão nenhuma. Me crucifique de cabeça para baixo. E foi o que aconteceu com Pedro. Quando é que o homem faria isso? Pergunta se Pedro, naquele momento, teve medo. Não, porque ele acreditou no mestre dos mestres, chamado-se Jesus Cristo. Então ele fala assim: eu ser crucificado desta forma, não. É de cabeça para baixo. Eu não tenho nem o consentimento do mestre. Quando é que você fará isso? Quando é que você tirarás o medo da sua vida, do seu quarto, do seu trabalho? Quando é que você vai fazer isso? Não é isso? Não adianta eu falar muito bonito, sendo que o meu medo continua me fazendo mal para mim mesmo. E quando Pedro foi colocado de cabeça para baixo e ficou lá 1 dia e meio, e ele foi ao plano iluminadíssimo. Ele não tinha medo, mesmo dentro das arenas, sem medos. Como Paulo de Tarso foi decapitado. Quantas pessoas ou quantos irmãos que passam em vossas vidas que vocês decapitam? Sem medo. Vocês tiram a cabeça sem medo. Ele merece. Não é assim que os homens dizem? Não é assim? E aí o homem procura a religiosidade decapitando pessoas. Não é o Estado Islâmico, o ser humano que julga. E aí depois ele tem medo. Aí ele vai para o Evangelho e fala: essa parábola não me pertence, não faz parte de mim. Então, compulsivamente, você arranca a cabeça de 1, de 2, de 3, quem tiver na sua frente. Pelo poder. E você não mensura se você está prejudicando ou não. Um dia tu voltarás. E como serás a tua encarnação? Por isso o medo de voltar para a vida. Quantos que você já os prejudicou? Quantos que você decepou? Você tem ideia? Quando o homem tem um ímpeto do medo a mais, compulsivamente, do meu você me pertence e serás meu a vida toda. Quando você diz isso, você está um louco insano. A busca da possessividade do meu. Não é assim? A busca da possessividade. Porque o homem fica buscando as posses. E Jesus não tinha apego nenhum a nada. Por isso que nós sempre dizemos essa frase: nada mais nada é igual a nada. Mas Jesus não tinha apego a nada. Onde ele nasceu, onde ele morreu e com quem ele viveu. Então faça essa analogia, sem medo, onde você nasceu, com quem você vive e com quem você já viveu. Aí você está fazendo a sua anamnese. A busca do equilíbrio. Está respondido? Bem respondido. Agora você não reclama mais. Né? O homem está buscando algo. Por isso que o mundo continua muito enfermo. Cheio de medo. Você tem medo de sair na rua. Um medo humano que se faz necessário para o homem, mas não esse medo que causa mais doenças do que já existem. Ele vai na religiosidade com temor, com medo de Deus. Que Deus? Senhor, como é que eu vou ter medo de Deus? Sendo que Ele me preparou para nascer. Ele me deu uma condicional. Condicional. Sabe o que é condicional? Condicional. Quando o homem sai da sua prisão e volta para outra prisão. Está em condicional.
para aprender novamente com os próprios erros que ele o fez. Esse é o processo do homem. Mas não para ser infeliz. Mas o homem gosta do cantinho dele, do medo, da infelicidade. Você imagine Pedro dizendo, não tenho medo nenhum, porque a vida não é na terra, é no reino dos céus. Quando é que você diz isso? Por isso tem medo de morrer, por isso tem medo de nascer. Tudo de novo. E começa o ciclo do aperfeiçoamento, sem medos. O medo enfraquece. O medo enfraquece. Vamos dar um... Abre aspas de novo. Relaxar um pouco. Vocês estão muito tensos. Eu não vou falar mais do evangelho, eu vou embora. Vou começar a ser radical. Chega, vou embora. É assim que as pessoas falam. Mas eu estou com medo de ir embora. Assim. Não tem um texto? Isso é fato. Não tem esses cachorrinhos vira-latas? Tem? Tem ou não? Tem. E um cachorrinho vira-lata para atravessar a rua, o que ele faz? Olha para um lado. Não faz isso? Ele para, olha de um lado, olha do outro, aí ele atravessa. Não, mas ele não tem medo. Ele, na vivência dele, não falaram para ele, você tem que se preparar. Não, na vivência de vida dele, ele. Agora pega, vou dizer das madames, ou daquelas senhoras, que aqueles cachorrinhos estão dentro do carro e... Ele é cheio de medo. E ele vai ser morto naquele momento. Não vai? Mas o vira-lata ficou como? Qual que você prefere? Todo mundo. Eu quero ser vira-lata. Não é? Então, para relaxar, porque vocês estão muito... Os irmãos que chegam aqui estão muito tensos também. Aí vocês tensos, cheios de medos, não dá. Então a gente vai para o evangelho de novo. Seja o vira-latinha, olhe de um lado, olhe do outro. Seja o demônio. Não, mas eu não tenho nem a pretensão de ser Jesus. Essa relação é muito importante dizer para você sair desse ostracismo. Porque às vezes o homem fica no ostracismo por muitos e muitos anos. Na sua ansiedade que corrói. Por muitos e muitos anos. E ninguém olha para mim. Parece que eu fui esquecida, até por Deus. Por que as pessoas ficam depressivas? Porque se acham esquecidas por Deus. Ou não? Não tem horas que você sente assim? A vida está proporcionando, nossa, me esqueceram de mim. Não é assim? Você não fala isso? Acho que eu vou chorar também. Então, quando você pensar assim, você fala assim, o evangelho faz parte da minha vida. A minha redescoberta, para eu não ter medo, para eu ser menos chato. Porque às vezes eu sou tão apegado a pessoas e a coisas materiais que eu me torno chato. Porque eu tenho medo de perder alguma coisa. Você não sabe nem o que é, mas você tem medo de perder. Aí vai para o medo material, o medo espiritual, que são os apegos. Mas você acha? Alguém tem que ir antes. Tem que morrer a mãe, não o filho. Mas tem que morrer antes o marido, não eu. Quem fica lá. Mas fica com aquele medo, fica com aquela ansiedade. Não é assim? Você não ouve pessoas dizendo, não, tem que ir antes. Já deixa o seguro direitinho. E a gente, olha, já está até, não faz isso. Tem que tomar cuidado. Mas essa relação dos apegos e dos medos. O homem se sente tão vazio que ele promulga a morte do outro. A morte do sentimento e a morte física. Isso é o que mais nós ouvimos. Mas é verdade. E isso são depoimentos dessa localização no plano espiritual dos incompreendidos, que eles disseram isso antes de morrer. Tinha que partir o outro, não eu. Eu tinha tudo. E ficou tudo para mim. Mas aquilo também acaba. Acaba. E a alma fica falível.
E aí vai para outros planetas piores. Por isso a doença. É que nós estamos levantando uma bandeira assim, entenda a sua vida e não fique repetindo as mesmas coisas. Porque você tem medo realmente de ser feliz. Sim, mas como não ser feliz? Como ser feliz? Você tem a fórmula? Eu te dei aqui, beijei a mão dela. Faça isso, você vai ser feliz. Beije a mão de um monte de gente. Vão te chamar de louco, mas é um loucão. Que você perdoa, que você ama. Mas o homem ainda está distante disso. Ele não sabe que lá na frente ele vai embora. E ele está apegado a valores que não precisam. Todo mundo sabe dessa história. Todo mundo sabe. Mas tem um medo que corrói. O medo corrói o corpo, espiritual e físico. Por isso essa frase aqui, na vida agarram-se ao medo da morte. E quando fala da morte, treme. Porque eu vou ficar sozinho. Esse apego. Ai, irmão, mas eu amava nada, você enganava. Não vai por aí. Você enganava muito. Porque é textual, se você põe isso como medo, sempre, você nem se ama. Você tem um apego, uma rotina. E depois você tem medo de voltar para não errar do mesmo jeito. Mas que você passa por tudo aquilo, você fez igual. Com detalhes, com rico em detalhes. Não é assim quando o homem fica nessa dualidade, vou, volto. Ele fica nessa dualidade. Por isso que eu falei que os consultórios estão cheios de doentes. Que você vai no médico e pergunta, por que você se drogou? Não sei. Por que você fez aquilo? Não sei. Parece um cachorrinho, vira-lata, quietinho lá, bem quietinho. Né? O que você fez? Não sei. Aí o outro pudo chega, eu sei. Então atravessa a rua e morre. Aí, assim, então você, nos consultórios, você não sabe nem o que você está sentindo. Mas eu tenho um poder. Do que você tem poder? Do quê? Do quê? Tem um exemplo bem da juventude, da evangelização infantil. Vou contar aqui para vocês. Posso contar? Deixa. Vocês vão sorrir mais, pelo menos? Vocês vão ler mais o Evangelho? Vocês não vão ficar gritando, irmão Paulo, chorando, por favor? Não é? Porque tem gente que chora compulsivamente. Irmão Paulo, não me entendeu? Eu fui na sua palestra. Não deu tempo. Mas eu vou chorar. Pode chorar. Mas não deu certo. Vai dar. É só você não chorar. Só você não se lamentar. Tem lá o galinheiro. Conhece o galinheiro? Conhece um galinheiro? Conhece? Conhece um galinheiro? É uma história para evangelização infantil. Mas que o adulto tem que colocar isso na cabeça. Tem lá um galinheiro. O que tem no galinheiro, meu irmão? Fala para mim. O que tem no galinheiro? É, para você despertar. O que tem lá no galinheiro? E galo. Tem um galo. E tem as galinhas. Não tem? Tem isso mesmo, um galinheiro, meu irmão? E não é só lá no computador. Então vamos falar agora de uma coisa bem rural. Tá bom? Para o homem sair um pouco de uma cidade. Vamos falar de uma coisa rural. Tá bom? Então vamos lá. Beabá. No galinheiro tem galinhas. E galos ou galo. Né? E o galo, ele toma conta do galinheiro. E as galinhas ficam em volta dele, não ficam? E ficam lá, como que elas fazem? Pra vocês relaxarem, por favor. Mas você vai entender a história. E elas ficam lá, de volta dele. E aí tem a maturação dos ovos, não tem? Fica lá. E uma fica lá olhando a outra. Fica olhando os ovos da outra. Quanto tempo fica a maturação do ovo, minha irmã? 3 semanas? 4? 21 dias, olha, da zona rural. Então, 21 dias, está lá a galinha. Aí o galo, ele chega todo poposo, olhando por cima de todos. Ele fica lá em cima, não fica?
E ele tem uma crina bonita, que ele é vistoso. Então tem várias galinhas ao redor. Calma. Aí ele vai para uma rinha. E quando tem aquelas rinhas que o homem faz, não faz? Briga de galos. E se ele perde? Depois ele volta todo choroso. E as galinhas... Não é assim? Vamos sair um pouco da cidade para a zona rural e depois fazer o evangelho na zona rural. Melhor. Então, nesse galinheiro, o galo se sente poderoso. Mas quando ele vai para a rinha, ele perde esse poder, não perde? E depois, novamente, as galinhas envolvem ele. Vem, acomodam ele, recebem ele. Porque ele é a liderança, é o pai de todos os pintinhos que irão nascer. Não é assim? Como é que o homem vive? Qual o seu galinheiro? Quando ele vai para a luta diária, não é a rinha que ele faz todos os dias. Mas ele fica... e fica bicando as pessoas. Fica choramingando porque tiraram o espaço dele. O outro ganha mais do que eu, ele vai bicando. Não fica assim? É o galinheiro do homem. E o homem se sente no direito, mas quando ele sai daquele galinheiro, ou seja, do seu lar, e vai para a rua, vai para o trabalho, e se defronta com outros galos, outras galinhas, o que acontece? Não dá para ficar 21 dias chocando, porque a pressa é mais, tem que dar o hormônio para a pressa do homem, e o homem não entende isso, mas ele fica bicando o outro, porque não me deram o meu galinheiro. Você nunca vai tê-lo, porque você não é capacitado para tanto, porque você tem medo da sua realidade. Percebe? O galo tem o seu terreiro, não é? Tem o seu espaço. Quantas galinhas estão lá? Qual a família que vocês têm? Quantos ovos vocês chocam? Quantas mães? Quanto tempo fica ali? 9 meses. Aí tem um filho, um pintinho que não era o que eu queria. Ele veio malhadinho, está errado. Vou fazer DNA. Já são as discussões. Ah, o galo não tem afeto por mim. Aí então ele ficou com medo de ser vivente na casa. Isso mais que o homem faz, é o medo. Isso eu falei, é um exemplo bem clássico da evangelização infantil, do lar, da vida, como você bica o outro, como você fica cheio de raiva e não admite a sua raiva. Você teria que ser melhor. Por isso você tem medo de se expor, tem medo de conviver com pessoas, porque você quer ser o dono do galinheiro. Será que essa é a vida? Outro galo vai surgir, porque ele vai lá para ser assado. Vai surgir outro. E você acha que você é eterno? Que o seu terreiro, ou o seu galinheiro, era tudo que você tinha? E quando você vai numa rinha, você morre. As pessoas não têm essa vivência. O medo é primordial no humano. Quem não tiver medo é débil. É débil. Porque o medo é como acasalar alguém para o erro ou para o acerto. Eu tenho medo do que vai acontecer amanhã. Falta de fé. Acabou. Acabou. O que eu fiz, eu estou acertando. Aquele galinheiro, eu renovei. Agora eu saí de lá. Acabou. Senão eu vou querer voltar e vou fazer mal para mim mesmo. Entendeu? Chega. Acabou. E não se apegue. Porque o homem se apega em coisas pequenas. E ele um dia vai embora. E vai chegar nesses vales. Ah, mas eu fui espírita. Será que o foi? Ou você mentiu para você? Fui religioso. Não sei. Ou você mentiu para você?
Ah, eu amei a todos, mas você se amou? Ah, eu fiz um monte de coisas. Nada mais do que você deveria de fazer. E não fez o que tinha que fazer, que era se amar e... Desculpe, me perdoe de tudo isso que eu te fiz. Quando é que você vai chegar nisso? Isso é ter felicidade. Quando você beija a mão do outro e diz, me perdoe, eu errei. Não discutir, você está errado, você é o galo. Você vai para a rinha do seu dia a dia e vai embora. Porque ninguém vai te enxergar. Ninguém vai te enxergar. Só Deus. E Deus sabe o que você fez. Não tem como. Ah, irmão, é assim? É. Por isso que eu falei, todos os irmãos que nós trouxemos aqui, do Vale das Incompreensões. Quando é que você compreende alguém? Mas eu tenho medo de compreender alguém, porque esse alguém pode me prejudicar. Então o que você está fazendo na Terra? Um medo. Porque o medo da dor. Vocês já ouviram muito falar sobre isso. O medo da dor. Por que você tem dor? Por que você tem medo da dor? Ah, porque ela acaba comigo. A dor acaba com você? Ou você desperta? Desperta ou acaba com você? Dois. Sempre os dois. Não. Ela é o despertar. Então, mas no início Não tem início. e o fim. E o fim. É. O início é o voltar para a terra. Por isso que o homem tem medo de viver. Ele acha que tudo aquilo que ele veio, aquele terreno, aquele galinheiro que ele formou, vai ser eterno. E aqueles ovos que foram produzidos ali também vão ser eternos. Não. Eles vão servir a alguém. Ou vai nascer os pintinhos, para nascer outros galos, outras galinhas. Ou não. Mas o homem tem medo até de se expor. Até de sair, são sintomas do medo. De sair na rua. De saber dialogar. Ele não sabe dialogar, ele sabe impor. Então um dia ele vai voltar e muitas pessoas também vão impor para ele despertar. Se não despertar, acha que tudo é lúdico, né? Isso foi um lúdico que nós contamos aqui. Mas acha que a vida é esse grande lúdico. E não é. As pessoas se perdem por si mesmas. Por medo. Ah, mas eu vou me expor. Fala o seu melhor. O que você tem para oferecer. Mas não com possessividade. Não é meu. Comprou? Bateu ali? Quanto custa? Porque as pessoas acham que o medo, então eu me entregando a algo, vou ser feliz. E tudo aquilo vai ser ótimo. Quando? Se você nem se ama. Você tem medo de você, das suas reações? O homem não tem? Medo das próprias reações. Não tem? Tem hora que dá uns 5 minutos que são sintomas dos medos. De não ser compreendido, de alguém não me amar, então eu tenho que me impor. Impor para quê? Beije a mão do outro. Faça como Cristo. O dia que você chegar nisso, você é cristão, o reino dos céus está aberto para você ir para lá. Acabou. O dia que você chegar nisso. Por quê? No Evangelho nos traz, sempre nós vamos falar sobre isso, o Cristo, sobre o perdão. Na última oportunidade nós falamos da mágoa. Que o homem cultiva a mágoa. Ah, irmão, mas você tem que se colocar no meu lugar. Eu não. Você é você, eu sou eu. Não é? Não dá para eu me colocar no seu lugar. Sempre. Que você veio com um compromisso, eu tenho outros. Ou não? Tem ou não? Tem. Parece... O homem não tem um compromisso nem com ele, porque ele acha que ele é dono daquele galinheiro todo. E todas as pessoas, ou todas aquelas galinhas, têm que ficar submissa a ele. E todos os ovinhos eu vou pegar para ganhar dinheiro. Coisa feia. Desacreditar no Cristo é desacreditar em Deus.
É desacreditar no Evangelho. É desacreditar e não acredita que a vida vai continuar. E que algum dia você vai chegar lá e alguém vai falar: ei, o que você fez com você? Aí você vai falar assim: olha, desculpa, eu quero voltar, porque eu não fiz nada. Quantos pedidos de desculpa eu ouço? Todos os dias, mas eu não tenho. Eu só estou lhe tratando. É Deus que você tem que conversar com Deus. Agora, você mentir para Deus, pode esquecer. Você pode mentir para as suas galinhas, para o seu galinheiro, na sua rinha. Você pode ter o poder, que não leva a nada, que é uma doença. Poder é doença. Você achar que você sabe alguma coisa, esquece, intelectualmente você veio para alguma coisa, às vezes mal resolvido. Mas mentir para Deus. Porque as religiões falam assim, muitas religiões falam assim: cuidado, cuidado, Deus vai te punir hoje, Deus vai te punir se você não der o dinheiro, se você não der isso, se você não fizer isso, Deus vai te punir. Como que Ele vai te punir? Fale desse Deus que eu não conheço. Me fale dele. Me fale. Ah, mas nem eu conheço Deus. A grande maioria não conhece Deus. E como é que eu posso ter posse de alguma coisa? O galinheiro acaba. Vai ruir uma hora. Não é os homens bombas? Não é assim os árabes, os homens bombas? Você vai ter 71 virgens te esperando. Que ruim, hein? Se você matar um monte de gente, o compromisso que eles citam lá. 71 virgens no paraíso, você chegarás lá. Então o homem bomba, ele se produz para isso? Não, 71 virgens não é para isso. Claro que não. É o que é oferecido. E no textualmente diz assim: morre e você terás o reino dos céus. Que não é. Então o homem se distancia dele a cada dia mais. E ele volta para a terra para aprender. Vocês um dia voltarão novamente. Mesmo suicidas, que o tempo mínimo do suicídio é 200 anos. 200. O mínimo. 200. E depois vem com todo o compromisso, todo lesado. Nós temos as colônias onde são... Mas o homem não precisa cortar a cabeça para ser suicídio. Ele prejudicando o outro, ele está suicidando-se também. Pode ficar tranquila. Não é? Não é bem assim. Então ninguém julga ninguém. É Deus. E a consciência. Se você não tem a consciência limpa, esquece. Você também está suicidando-se. Gradativamente. Porque você está se maltratando e maltratando a muitos. Ah, irmão, mas é muito claro isso. Claro que é. Se não fosse... Ah, irmão, mas você repete isso. Eu tenho que lembrá-los. Se não mudar, eu sempre digo, vírgula, paciência. Ah, irmão, mas eu sei que um dia o Senhor vai me receber. Não sei. Se me permitir, se estiver ao meu alcance. Ah, mas você dava palestra lá, eu ouvia todas elas, melhorou? Mas o homem acha que ele é poderoso, que ele tem o poder de tudo. Você tem poder do quê? Nada. Ainda bem. Se você falasse que tinha algum poder, você já ia lá para a última fileira. Fecendo núpcias na última. Não é? Então o homem não tem nada dele. Não adquiriu nada. Tudo é... então um empréstimo aqui para você, Deus te deu isso, e também não é na religião, na prosperidade que você vai galgar isso, não é tendo os melhores veículos, as melhores casas que você vai ser feliz. Pode os ter, mas sendo feliz. Pode também não tê-los e sendo feliz. Feliz com você, sem medo dessa relação de você com a vida e com Deus. Por isso que falamos desse exemplo lúdico das galinhas, do galo, e acha que tem poder. Quando os galos vão para a rinha, um mata o outro, não é assim? Quantas vezes você vai morrer? Quantas vezes você vai nascer? E você não vai ser mais o galo, vai ser a galinha, filho. Vai ser mãezinha.
Então cuide bem do que você é hoje. Mas o homem não tem ainda essa visão. Ele acha que a vida é só aquele meio que ele está vivendo hoje. Por isso que eu disse, o irmão disse ali, ele é o Eduardo, eu sou o irmão Paulo. Então acredite que a vida continue. Se você não acredita, paciência. Você veio aqui ouvir um louco. Tem um médium louco lá no Força e Luz. Mas se eu falei de todos vocês aqui, dos vossos medos, das vossas ansiedades, das vossas tristezas, das coisas mal resolvidas, que fica repetindo as coisas mal resolvidas, e você não aprendeu. Você teve um relacionamento 2, mais velho, não aprendeu, e quer ser o mesmo. Mude a estação, sem medo de ser feliz. Mude uma estação, 2, entre numa estação de frequências moduladas, que é mais fina. Não fique na M. Mas o homem fica na M, repetindo as mesmas coisas, não tem sintonia, fica chiando, a vida fica chiando o tempo todo, não fica? É uma chiadeira, você não ouve a música, não ouve quem está do outro lado, por causa dos medos. Medos de não acreditar que isso aqui passa. 60 anos, 70, 20, 30. É rápido. Vai embora. Ah, irmão, você está me matando? Tô. Porque o homem tem medo até da morte. Eu tenho que matar antes. Nossa, você virou aí? Irmão Paulo, sai. Não é? Então, o homem ainda não aprendeu isso. A leveza da vida. A leveza do perdão. Por isso que eu vou beijar um monte de mão aqui. O irmão beijou. Então, para entender, se você fizer isso, você vai ser um homem feliz. Se você não fizer, você vai levar isso para outra vida, para outra. E vai voltar com as mesmas pessoas que você fez. Acabou. Regra do jogo. Ou não? Obrigado. Fala que é. Se você falar que não é, é melhor você sentar lá atrás. Ninguém mandou sentar aqui na frente. Não é assim? A regra da vida. E o homem ainda não entende isso. Ele vai, lê evangelho, vai no centro, vai não sei aonde, e não entende. Ele fica repetindo as mesmas coisas. Porque ele tem medo. Medo de ficar doente. Medo de perder o filho. Medo de sair de casa. Medo de ser feliz, medo de falar para o outro que ama verdadeiramente, que olha, não tenho remorso nenhum, te amo mesmo, acabou o nosso problema. Quando que vai acontecer isso? Nunca. Não, ia dizer complementar. É difícil, porque o homem não consegue olhar olho no olho e dizer assim, olha, me perdoe de tudo que eu te fiz, acabou o nosso problema. O homem não consegue. Porque ele vai levar ao duelo, fala, não, eu não falo isso para essa pessoa, porque essa pessoa está mexendo nas minhas feridas, e mexeu e acabou, mas você veio com ela para aprender, e não aprendeu, acabou. Não é assim, minha irmã? Fala que é. Mas o homem não entende isso, são exemplos simples, clássicos, normais, que dentro da doutrina tem, no evangelho tem, na Bíblia tem, e é isso, a Bíblia tem, porque fala do amor. Que fala do bem querer, das bem-aventuranças. Você sabe o que é bem-aventuranças? Fala que sabe. Vai estudar. Depois no próximo trabalho você vem aqui e fala. As bem-aventuranças. O homem não consegue sair desse veículo, não, o que quer dizer? Dessa armadura que ele criou para ele. Couraça. Ai, gostei de ver. Você me viu, né? Pelo menos você está me ouvindo. Você gostou da última palestra, minha irmã? Gostei. Que você bom. Está de branco agora, hein? Hoje eu estou de branco, olha. Com jaleco. E ela é deficiente visual. Eu estou de jaleco e de branco. Obrigado. E lá. Confirmado. Que bonitão você, hein? Vou até vir pra cá. Oh, meu Deus. Não era isso que eu pretendia, mas tá bom, né?
Eu tenho medo dessas coisas. A nossa irmã aqui que está falando, que falou, ela é deficiente visual, viu, gente? Não é isso, minha irmã? Isso. Então eu sou bonitão. Jaleco branco e calça branca, é isso mesmo. Hoje eu pus uma outra vestimenta, que geralmente eu venho de bege ou amarelo ou azul, mas que não é esse azul da terra e não é amarelo da terra, é um outro amarelo. Mas hoje estou de branco. Eu fiquei até tímida agora. Deixa eu voltar a me sintonizar aqui. A redoma que ela me disse, a armadura que nós carregamos. É duro ser espírito também, viu, gente? Então a armadura que o homem carrega, ele tentando se proteger sempre. Ele não deixa entrar ninguém no mundo do orgulho dele, das vaidades. Aí a gente vai ter que ir lá por orgulho e humildade que o homem não tem. Mas quando vai ter? Esse milênio, quem sabe? Nesse século, quem sabe? Mas você pode ser o promulgador da humildade, o promulgador do bem querer, das bem-aventuranças, para o bem. Porque o homem fica às vezes na sua redoma e não sai dela. Entra em crise, a crise é só dele, a minha crise, vou ter que tomar remédio pro remédio. Por que existem os remédios? Por que eu tanto falo da fluoxetina? Vamos falar do Lexapro, do Rivotril e outros mais. Antidepressivos e indutor do sono. Porque o homem está assim. Ele precisa ser medicado. Porque ele não vê Deus. Ele não enxerga as coisas de Deus. Ele só enxerga aquele mundo que ele criou, as pessoas que estão ao redor e acabou. São 2, 3, 4, 5, mas essa não é a família do Cristo. A família é muito maior. Mas o homem fica circunstancialmente em 2, 3, em 4, em 5, na família, nos desafetos da família que ele não quer conviver, com esse não quero, ele vai anotando quem é bom, quem é ruim, mas ele é pior ainda porque ele está anotando, não é? Então não anote, não faça essa escala de ruim, pior, melhor e tal, que você é o pior deles. Quando você, esse eu não quero que vá lá na minha festa, esse também não faz festa, acabou. Não gasta dinheiro, Eucaristia, pra quê? Faz uma festa de evangelho, convida todo mundo e fala assim, festim de núpcias, tragam doações, a gente vai levar para o centro, a festa é nossa. Ah não, mas eu tenho que beber, tem que ter uma carninha. Aí sai todo mundo já caindo, ninguém doou nada, ninguém falou do Cristo, só falou mal um do outro. Não é assim as festas? A grande maioria? Ou não? É a grande maioria. Mas para você recolher pessoas, trazer pessoas e falar assim, ó, hoje a festa é do Evangelho, nós vamos abrir a festa com o Evangelho de Jesus. Vamos falar das bem-querências. Vamos falar do perdão. Aí se tem 10, 5 vai embora. Porque as pessoas que estão lá já não se amam. E depois das 5 que ficaram, uma fica entreolhando a outra, só vai ficar uns 3. Não tem festa. Mas quem fica, fica com Jesus. Esse é o aprendizado. O homem aprender quem é Jesus na vida. Jesus não vai curar a sua ansiedade, porque você tem medo de ser feliz, por isso que você é ansioso. Você já veio com esse defeito. A sua ansiedade será curada com o medicamento, com a questão espiritual. Você se tratando espiritualmente. Não vivendo só o passado. Passado realmente é uma grande doença. É doença que corrói. Corrói o homem. Corrói tudo. Não corrói? Corrói o coração, corrói as pernas, corrói a cabeça. Viver no passado. Há 1 hora atrás é passado. Há 10 dias atrás é mais passado ainda. Há 1 ano, mais ainda. Outra vida, mais ainda. Então o homem, em muitas inserções, ele, tão cobrador dele mesmo, pela perfeição que ele não é, ele volta lá em vidas passadas. E aí ele vai querer cobrar das pessoas. Eu cobro, porque eu posso. Por isso que eu falei do galo, eu posso. O terreiro é meu, o galinheiro é meu, é nada. O galinheiro também passa.
O dono vende todos os frangos, todos os pintinhos, acabou o galinheiro. E o homem fica apegado a coisas que já se foram, já se passaram. E vive aquela doença do medo. Volta de novo no medo. Não é assim? São as obsessões. Eu não vou falar de obsessão, porque obsessão é doença. Uma doença que você... Por que você não escreveu direito aqui? Tô aqui, ó. Tô relatando. Você viu o que ela falou hoje? Sou bonitão. Não pode falar essas coisas. Depois a Gabriele, que é minha companheira, ela fica cheia de ciúmes. Depois Paulo, você não pode mais assim. Você não pode mais vestido assim. Você tem que mudar esses trajes. Aí eu pergunto para ela, qual traje você quer? Não. É a mesma coisa que o homem faz, né? O ser humano é assim. É a mesma relação. A minha companheira não fala isso, porque a gente não tem tempo para isso. Tempo de, qual roupa que você está usando? Que eu gosto das minhas sandálias. São sandálias exclusivas que eu mantenho aqui na minha mente. Os meus trajes, que através do meu pensamento há mudança. Então o homem pode favorecer isso. Pode ficar belo a vida toda, como o exemplo do Cristo. O Cristo não tinha 1,80 m. O Cristo que é balizado chega próximo a 1,80 m. 1,77 m, por aí. Ele como judeu, como as feições dele, o nariz não era como os gregos, mas tinha o cabelo amendoado, os olhos de mel. Como todo árabe ou todo judeu, a barba. Os nazarenos tinham que ter barba. Por isso Jesus tinha barba. E era um homem lindo. Porque a beleza dele era a única, do bem. Quando é que o homem vai se tornar no bem? Vai demorar. Quando que ele vai ser lindo como Cristo? Vai demorar. Quando é que ele vai ter a certeza da sua individualidade? Vai demorar. Porque ele tem medo. Ele gera medo em cima de medos. Medos sobrepõe o medo, gera incerteza. Incerteza, a pessoa é infeliz. Por isso que o homem se sente fracassado. São sintomas do medo. Eu me sinto um fracasso. Derrotado. Acabou minha vida. Ninguém me ama. Ninguém gosta de mim. Isso são sintomas do medo. Que o homem carrega em muitas encarnações. Muitas encarnações. Muitas e muitas e muitas. Por isso que ele vem à tona, sai daquela redoma, daquela carcaça e volta a ser temeroso. Porque o fracassado leva ao suicídio. O pessimista leva ao suicídio. Eu não preciso cortar. Eu não preciso tomar. Só eu me lamentando. A lamentação gera o desconforto, gera o autossuicídio. Porque eu vou me lamentar, vou ficar doente. A minha doença veio em decorrência da minha lamentação, das minhas tensões, da adrenalina. Adrenalina, porque eu trabalho, e não se ama. E tenho medo, porque se eu não produzir, não vai dar nada, mas são fugas. Porque o homem esquece de Deus, trabalha 24 horas, 18 horas, está esquecendo de Deus. Tem limites. Não adianta você fugir no seu trabalho e depois ficar bicando lá um outro. Né? Com ódio, com rancor, com raiva. É isso. Acaba com o ser. Você veio só para isso? Ou veio para amar? Ou veio para perdoar? Que é o exemplo do Evangelho, é o exemplo do Cristo. Eu estou falando aqui do Cristo. Mas o homem veio não precisa ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Porque aí eu posso ir lá e comprar aquilo. Eu posso ir lá e fazer aquilo. Eu posso ir lá e comprar o amor. Não se compra amor. Amor é uma coisa identificável. Quando você ama alguém. Homem, mulher, não sei quem, filho. É identificável. A sua ansiedade não é amor. Ansiedade é depressão. Ansiedade é medo. Ansiedade é culpa. Culpa de nada. Ou não?
Por que você foi pro cantinho? Eu vim sentar aqui, eu vim pra cá. Você foi se esconder? Não. Tá bom. Eu vou embora. Foi um prazer em revê-los. Ela já me viu, já me detalhou, vocês já estão cientes de novo, né? Precisa ver um deficiente visual para ver o irmão Paulo. Vocês não me veem. Fico assim chateado. Eu entro no processo, quando eu saio daqui, quando eu venho para a Terra, que é tão difícil chegar aqui na Terra, trazer todos os nossos irmãos, depois eu volto chateado. Falo, mas assim, as pessoas me viram, não me viram. Aí o irmão Paulo falou umas coisas que me machucou, não precisava ter ido lá, não volto mais lá. Tem gente que volta, né? Frequentemente está aqui. Você está bem, meu irmão? Está bem, meu irmão? Tá. É os dois aqui, esses dois. Está bem, né? Eu não falo mais. Você eu já deu. Quando eu fui falar da galinha, você se crachou aí? Não podia falar da galinha? Você viu que o lúdico? Você viu onde estava o lúdico? Então não tem que se apegar aos pintinhos, não é? Tá bom? O galinheiro é maior, não é só 2, 3, 4, tá bom? É, por isso tem que falar. Tá bom, meus irmãos? Nossa, vocês estão tristes? Vocês estão cheios de medo ou vocês vão sair com alegria? Com alegria. Sem medos, né? Sem medo, graças. Seja mais feliz. Não, é essa coisa assim, essa questão, alegria. Motivacional. A pessoa precisa estar motivada. Senão, que não é um curso motivacional, não. É do Evangelho. Porque o homem, quando está cheio de medo, ele não tem alegria. Ele não tem alegria, ele não consegue olhar o outro. Mas é bom. É pra gente cantar essa música? Daqui a um mês nós vamos se ver novamente? Não, Deus quer, vocês vão ver. Mas sem medos. Eu espero que daqui adiante, em vossas vidas, em vossos evangelhos, não falem mais do medo. O medo é quando você não se enxerga. O medo é quando você não se ama. Só isso. Outras situações virão, que fazem parte das expiações, das provas, né? Como eu falei dos cachorrinhos aqui, né? Então, seja um vira-lata, tranquilo, sem medo, atravesse a rua com tranquilidade, saia de casa mais feliz, não vai lá bicar o seu chefe, não vai querer dizer que aquele galinheiro é seu porque você não comprou nada, não gaste tempo lá com 15, 20 horas trabalhando, não, 15 não, 15 horas, tem gente que até roda, né? Fica lá 18 horas, e perde tempo porque não ama o outro, não dá tempo, leva o dinheiro, mas não leva amor. Então fica infeliz. Irmão, eu não vou viver sem dinheiro, mas não precisa trabalhar todo esse tempo. Tem que ter o tempo para Deus, tem o tempo de ser feliz, tem o tempo de andar, de caminhar, não sair na rua, alguém vai me assaltar. Se assaltar é porque tinha que ser assaltado, acabou. Você chamou. Não é? É a vida. Então o homem não precisa ter essas incertezas. Então ele tem que ter a certeza do Cristo. Isso eu teria, isso eu tenho. Único. Essa é a única certeza do homem. Única. Assim, chegar até Ele é você, sem medo. Se você visse o Cristo aqui, você ia sair correndo? E se você visse o demônio? Hã? Mas eu falei que o demônio não foi o texto bíblico lá que o demônio é Jesus? E você vai ver o mesmo. Você vai sair correndo? O demônio é que o homem faz com ele mesmo. Quando ele se acasala errado, se acasala, olha só. Se acasala errado, faz tudo errado. Aí depois fica reclamando que não queria conhecer aquela pessoa, que aquela pessoa era aí. Não reclama. Você era merecedor daquilo, ou não? Você era merecedor daquela família, daquelas pessoas por um tempo. Agradeça, mas não agradeceu, não entendeu por que você foi para lá. Cheio de medo. Cheio, e acho que o medo é tudo. Não vou conseguir emprego, não vou conseguir outro, não vou conseguir aquilo, eu sou incompreendido, sou um fracassado, sou isso e sou isso. É nada, né? Chega, vai embora. Vamos cantar. Vai cantar o quê?
Você, eu respeito. Senhor. A pessoa mesmo. Como é que é? Você que manda, bonitão. Olha só. Como é que pode isso, né? Olha o que ele falou. Vocês viram o que ele falou aqui? Vou pôr perto do microfone. Você que manda, bonitão. É. Gente, então entendam a doutrina. Hoje vocês ouviram algo sobre o medo. Não tenham temor da vida com medos. Medos irreais. Se você tem determinados medos, são as vossas mentiras que estão se exalando. Aquele medo é irreal. Se você é real com você mesmo. Se você é capacitado de amar a Deus sobre todas as coisas e de perdoar ao outro sobre todas as coisas, você não vai ter a mentira com você. Você não vai ter o medo de ser feliz. Você não vai ter o medo de olhar o outro e diga, me perdoe. Você não vai ter o medo de estar com pessoas que são sintomas do medo. Repito isso, porque hoje a humanidade está com sintomas de medo. De sair de casa, de se enclausurar, de ter medo de conviver com pessoas, de ter medo de almoçar, de jantar, não sei o que vai acontecer. Viva mais um dia. Se amanhã você morrer, morra feliz. Se amanhã tiver um dia turbulento, seja feliz. O dia foi turbulento porque você estava cheio de medo, cheio de raiva, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de bicar o outro. Aquele galinho, aquele galinheiro vai acabar. Repito isso porque vai acabar. Vai ter que mudar de galinheiro. Vai ter que conhecer outras galinhas, outros pintinhos. Um dia você vai ser os galinhos, vai ser os pintinhos. Não é? Então essa é a trajetória da vida do homem. Então agora se você ficar ali naquele medo. Quando você pintou o cabelo de vermelho, você teve medo, minha irmã? Não. Pra gente relaxar um pouco. Teve medo? Então, mas eu falei, vou fazer vermelho e acabou. É isso, é gosto. Mas tem gente que pinta de amarelo. Eu também não... Tem umas pessoas que pintam de azul hoje. Azul é um negócio dantesco, né? Isso é azul quando chega no plano espiritual. Até eu me horrorizo. Chegar um lá... Agora acordou, né? Despertou? Não, você estava acordado. Então a pergunta foi originalmente, ela foi assim, você não teve temor, então o homem não tem que ter temor, ele tem que ser ele mesmo, voltar a ser feliz. Hoje as pessoas caminham tristes, estão caminhando para o suicídio da tristeza. E não diga, nunca fale, sugestão, nunca diga, eu tenho muito problema. Você os tem porque você é merecedor. Se você não entendeu que você é merecedor, vai continuar padecendo. Se você não entender que a sua consciência tem que estar limpa, e você não é dono de nada, de terreiro nenhum, de galinheiro nenhum, você vai voltar para o plano, vai se voltar se arrastando. Isso eu tenho prova cabal de muitos espíritas, religiosos ou não religiosos, que achavam que tinham o poder de tudo, que trabalhavam para nada, chegam no mundo espiritual se arrastando, porque a consciência vai solicitar. Aí você vai estar sozinho, você não vai ter o centro para se esconder, viu, meu irmão? Os irmãos espíritos aqui, não vai ter o centro para se esconder, nem trabalhinho para se esconder, porque se escondem. Tem muitas vezes que se escondem atrás dos próprios trabalhos. Por isso que a religião é um negócio confuso, muito confuso. Padres, dirigentes espíritas e outros afazeres, pseudas caridades que não são caridades. Depois chega no plano achando que fez um monte. Você não fez nada mais do que tinha que cumprir aqueles irmãos que você tirou do caminho. Você afundou centenas, milhares e ainda não resgatou. E aqueles que virão no caminho são os seus resgates. E o homem está cheio de medo. Deu para entender? Acabou o problema? Não vai pintar de vermelho o cabelo? Faz igual ela. Ficou bom.
Olha, a Gabriela vai ficar com ciúmes. Vamos. Terminamos? Água. Não, tá no copo, irmão. Pode chamar. Mas não é para sair todo mundo aqui, né? Mas pode chamar. Eu vou dar os... Boa noite. Eu vou dar os nomes das pessoas que receberam as psicografias, aí no final aguarde. Tá? Veio para Meire, para Jéssica, para Rosina, Lilian, Sérgio e Luzia. Tá? Zaqueu. Zaqueu, vocês cantaram hoje? Cantaram, né? Zaqueu. Meus irmãos, eles vão cantar sobre o Zaqueu, né? Meu amigo Zaqueu. Não, não é amigo não. É amigo que eu vislumbro as cenas de Zaqueu. Quem esteve próximo a Jesus só tem que agradecer. Então, por favor, meus irmãos, não padeçam em vocês mesmos no medo do que não vai acontecer. Que o homem fica pressagiando algo que não vai acontecer. Ele está pressagiando porque ele está o quê? Nas ansiedades, com medo dele mesmo. Então não machuque ninguém. O exemplo que eu dei da mãozinha. Beije a mão do outro e seja feliz. No dia que acontecer isso, o mundo vai ser melhor. Mas o mundo não o seu mundo, que seu mundo ainda é muito doente. Por isso que está buscando algo. O mundo doente não traz nada. Só traz uma pessoa na soberba, pessoas nas arrogâncias e infeliz. Que nós vamos falar sobre isso no próximo trabalho. As bem-aventuranças e a arrogância. Vamos lá, cante Zaqueu. Você quer pegar as pessoas para entrarem? Fica mais fácil? Pode? Mas se tiver no... Aí. Podem ir, por favor. Agora bagunça tudo. Deus abençoe. Amém. Obrigada por você estar junto com a gente. Tá bom. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo e seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a necessidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Quando Jesus chegou até os homens, demorou-se um período para Ele estar junto conosco, nós como espíritos que ainda muitos vagueiam nas sombras da incógnita da vida. Jesus veio para despertar. Ele desperta os corações dos enfermos, dos infelizes,
daqueles tristes da solidão, Jesus desperta. Se o homem permitir que ele desperte, não seja infeliz, não seja o outro do outro, seja você. Não seja o vazio do vazio, seja você. Não seja o triste do triste, seja você. Os tristes acumulam as tristezas do caminho para grandes sofrimentos. Ainda não descobriram que a existência do Cristo veio à Terra para solicitar que os seus irmãos não sofressem mais as agruras do caminho, mas os homens continuam se guerreando consigo mesmo e as guerras crescerão, as desvirtudes acontecerão, as catástrofes ruirão, para que o homem ressurja dele mesmo, para que ele não seja mais o infeliz, para que ele não seja mais aquele que se perdeu no caminho. Zaqueu subiu ao alto para observar Jesus. E Jesus disse: desce dessa árvore, vem até mim, eu irei até a sua casa, jantarei contigo, comerei contigo, e você dar-se-á tudo que você tem, as regalias que você teve nas coisas ilícitas, para aqueles que você contribuiu para a miserabilidade, e seja feliz. E Zaqueu cresceu nas suas atitudes, na sua caridade. Quando o homem descobrir que Zaqueu pode viver em si, dentro de cada um, e que o Cristo venha socorrer, não sofrerá mais. Que Deus abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim.
que realmente estejamos em paz, que a mensagem do Evangelho de hoje, da espiritualidade, do irmão Paulo, dos irmãos que aqui se achegaram, que seja única para cada um de nós. Cada um de nós tem o seu mundo, a sua vida. Então mude. Mude a sua vida, mude o seu mundo e seja feliz com as graças de Deus. Graças a Deus. Obrigado.